a todos. Vocês estão visualizando a tela do lado aí, para vocês? Alguém sinaliza para mim aí? Estão compartilhando aí a tela? Ok. Muito bem. Obrigado, pessoal aí. Gustavo, tal, Breno, sinalizou. Ok, pessoal? Obrigado. Então, vamos lá. Vamos falar sobre gênero textual. Lembre que eu estou falando sobre gênero textual. Não estou falando de tipo textual. Gênero textual. Certo? Os gêneros estão dentro dos tipos. Então, você tem um tipo textual, como texto dissertativo ou argumentativo, e dentro desse tipo de texto, você vai ter uma quantidade grande de gêneros textuais. Ok? Não faça confusão, e eu deixei claro, e também no material que eu mandei para vocês, o que é tipologia e o que é gênero textual. Ok? Então, vamos lá. Então, um texto argumentativo tem como objetivo persuadir alguém das nossas ideias. Deve ser claro e ter riqueza lexical, ou seja, palavras, podendo tratar qualquer tema ou assunto. Então, texto argumentativo. Vamos ver aqui. Os argumentos devem ser convincentes e verdadeiros e com exemplos claros. Isso é um texto argumentativo, ok? Os textos que vocês vão fazer aí em redação. É o texto argumentativo. Agora, esse texto que nós vamos falar, esse gênero textual, ele está dentro desse tipo, dentro do texto argumentativo. Por quê? Porque o texto argumentativo, ele tem como função que convencer alguém. Convencer alguém do seu ponto de vista. Certo? Lá no material de vocês, acho que deixei alguns exemplos lá de texto. Mas vocês podem pegar, dar uma olhadinha na internet, nas redações nota 1000, e verificar a estrutura que está aí nas respostas para vocês, verificar se está dentro dessa estrutura, se a estrutura é assim mesmo. Okay? Então, vamos lá. Texto argumentativo, anúncio publicitário. Então, o anúncio publicitário, o texto de propaganda, tudo isso é chamado de gênero, de gênero, e não de tipo. Ok? O anúncio publicitário é um gênero jornalístico que tem por finalidade, eu quero que vocês guardem isso, se quiser pode escrever. Quem tem o hábito de escrever, colocaria a finalidade de convencer as pessoas da escolha de um produto ou serviço. Então, isso você não deve esquecer. Você vai encontrar texto para você analisar no Enem, texto desse tipo. Então, uma coisa você não pode esquecer. Qual é a finalidade do texto publicitário? É convencer as pessoas na escolha de um produto ou um serviço, ou também a pessoa mudar de comportamento. Ela tinha um comportamento, ele pode querer convencer essa pessoa, persuadir essa pessoa a mudar de comportamento. Então, não esqueça dessa função, da função desse tipo de texto. Os textos, os gêneros textuais são conhecidos pela sua função. É veiculado aonde? De onde é que esses jornais são vinculados? Esse tipo de texto aparece aonde? Ele aparece em jornais, eles aparecem em revistas, aparecem em folhetos, mala direta. A mala direta é aquela carta que você recebe na sua casa lá com a propaganda de um produto, na internet, entre outros. Então, isso aqui é o veículo onde aparece esse tipo de propaganda. Observe aí um texto. Calma aí. Observe aí o texto publicitário. Olha só a configuração dele, observe para vocês, com facilidade, vocês identificarem um texto publicitário. Veja ele aí, a estrutura dele. Olha que nós temos aí, você tem um texto publicitário, ele está construído com uma linguagem verbal, ou seja, com palavras, e também com imagens, com símbolos que vão formar aí esse tipo de texto, ok? O texto publicitário. Nós vamos ver aqui mais para frente os mais detalhes dele. Esse gênero pertence à ordem do argumentar, okay? Do argumentar, porque é lançado intencionalmente por parte de um sujeito que tem o objetivo de persuadir o interlocutor, quer dizer, ele vai com um objetivo claro, o texto publicitário tem um objetivo claro, que é persuadir o interlocutor, ou seja, a pessoa onde ele está direcionado. Mas também pode fazer uso de sequências narrativas, quer dizer, dentro desse texto você pode ter
Dentro do próprio texto publicitário, você pode ter uma narrativa, você pode ter uma descritiva, você pode ter diálogos, até injuntivas, que é a ordem. Então, lá dentro, pode ter uma mescla, né, de tipologias textuais dentro do texto publicitário. Entre outras, para dar suporte à argumentação, relatos resumidos, descrições precisas, diálogos e conselhos. São o que o publicitário usa para formar a sua peça. Ok? Vamos lá. Observe esse outro texto aí. Ó. Observe que o texto não verbal, ele chama mais atenção do que as palavras. Então, observe aí a bandeira, observe os objetos, né? E os textos, a parte verbal, a parte das palavras, a configuração dele. Então, dentro de tal finalidade, então, a finalidade de convencer, a linguagem necessariamente precisa não somente ser clara e objetiva, a pessoa precisa ver isso e entender, mas também bastante atrativa, para tanto... Deixa eu desligar aqui o celular aqui para não me atrapalhar. Estou trabalhando. Então, para tanto, torna-se indispensável o predomínio da linguagem, olha lá, indispensável o predomínio da linguagem não verbal. Guardar isso. Características do texto publicitário. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Principalmente a imagem que chama a atenção da gente para esse tipo de texto. Uma vez que imagens tendem a ser mais chamativas e, consequentemente, contribuir para a concretização dos objetivos propostos. Quer dizer, as imagens ela vai ajudar no objetivo que o publicitário propôs, né? A quem ele quer convencer, a quem ele quer mudar um hábito. Certo? A publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de ideias associadas a empresas, a produtos ou a serviços, especificamente propaganda comercial. Então, a gente é bombardeado diariamente com esse tipo de texto. Anúncio publicitário é um gênero textual, não esqueça, eu fiz essa pergunta lá na atividade 4 de vocês. Anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de promover uma marca de um produto, ou de uma empresa, ou de promover uma ideia, certo? Então, sempre o que? Promovendo, como assim? Convencendo a pessoa, persuadindo a pessoa a se aderir àquela marca, né? A linguagem dos anúncios. A linguagem do anúncio publicitário geralmente se adapta ao perfil do público, ao qual ele se destina e ao suporte ou ao veículo em que eles são publicados. Então, veja bem, um texto publicitário, ele é construído com uma proposta, com um perfil do público, ele é direcionado, ele não é para todas as pessoas. Então, você tem um anúncio publicitário, ele é direcionado para jovens, é direcionado para donas de casa. Então, para que público esse texto já vem, já quem faz esse texto publicitário, ele já vai fazendo, pensando em que público é que ele quer atingir. Okay? Então, intencionalmente isso, ao fim de alcançar aí o objetivo dele. Okay? Então, fique ligado nessas características desse tipo de texto. Eu deixei aí vocês com material também que ajuda. Então, o que aparece? O que aparece geralmente nesses textos? Okay? Publicitário. Figuras de linguagem. Isso aí vai aparecer muito, não sei se vocês lembram disso, língua portuguesa. Então, vai aparecer muito o que? A metáfora. O que é a metáfora? Uma comparação. Certo? Mas é uma comparação mais sofisticada. Tipo, você tira uma característica de uma coisa e coloca em outra. Por exemplo, alguém pode dizer assim, um exemplo de uma metáfora. A minha sogra é uma cobra. Bom, em foto você vai dizer isso, mas sua sogra não é uma cobra. Você vai ver sua sogra lá, você vai ver ela lá bonitinha, gente boa e tudo, não é uma cobra. Mas você usando uma metáfora, você está pegando ali, você pega as características de uma cobra e lança para a sogra. Então, isso é a comparação. Okay? Ou então você pode botar uma coisa mais romântica, né? Eu posso dizer aí, cadê Dislane? Dislane, quando alguém se apaixonar por você, pode dizer, você é uma rosa.
Aí, tudo bem que você não é uma rosa, né? Você não é a rosa, mas a gente vai olhar para você, vai ver que você não é a rosa. Mas ele pode pegar característica de perfume, né? Pode pegar característica da beleza da rosa e trazer para você. Então, isso é uma comparação, é uma metáfora, ok? Então, ele usa muito isso nos textos. Então, ele usa também, nesses textos, a prosopopeia. Olha que palavra bonita. Quem quiser aí, que tiver filho aí, pessoal, ó, uma sugestão aí, viu? Prosopopeia, né? Encaixa mais se for mulher, né? Prosopopeia. Isso, meu Deus do céu. Prosopopeia, ela, esse nome assim, esse palavrão todo aí, ele é, nada mais é do que você pegar, por exemplo, você pegar as qualidades de uma coisa animada, ou seja, de uma coisa viva, e atribuir a uma coisa que não tem vida. Por exemplo, dizer, por exemplo, as pedras andam devagar. Eu quero colocar. Então, eu estou atribuindo à pedra uma característica de pessoa, de uma coisa viva, né, que anda, né? Que pedra não anda, mas eu posso tirar essa característica e colocar. Ou então pegar a característica de seres humanos e atribuir a um ser que não é humano. Porque um animal, o pessoal faz muito isso nas fábulas, né? Nas fábulas tem muito isso. Bota um animal, bota característica humana. Então, os textos publicitários usam muito disso. Isso aqui, ambiguidade. Isso aí é uma coisa que eles usam demais. Então, é duplo sentido. Então, ele coloca as palavras lá, mas a palavra está com duplo sentido. Você lê uma coisa, mas o sentido está por trás do texto, está com dois sentidos. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Então, usa gírias para depender do que eles querem atingir, por exemplo, a juventude, né? Usar gírias, a linguagem técnica, né? Se for para quem for destinado. O estrangeirismo, muita palavra em inglês, né? Aparece misturada com o português nas propagandas, mistura as duas palavras que são conhecidas, principalmente palavras inglesas, né, tá falando. Outra coisa que vocês não devem esquecer, ó, característica, verbos no imperativo. Os verbos aparecem sempre dando uma ordem, ok? Dando uma ordem. Os verbos do texto publicitário aparecem geralmente no imperativo, você. Geralmente é você faz tal coisa. Então, geralmente na segunda pessoa do imperativo. Que é a primeira mesmo, é só a segunda. Variação gráfica de letras. Então, você tem muita variação. Formato de letra, maiúscula, minúscula, forma da tudo isso, ele usa e abusa dessas coisas, desses formatos. Textos informativos, lá no meio da propaganda. No meio da propaganda, geralmente no corpo da propaganda, ele vai botar um texto informativo, informando sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Tem recursos sonoros, quando é na televisão, né, vai botar o som, a música por trás dessa propaganda. As ironias, imagens aí, imagens abusa, né, use e abuse das imagens. Agora nós vamos analisar, eu quero que vocês fiquem ligados aí, e nós vamos analisar juntos, olha aí do lado esse texto, olha aí esse texto publicitário, e vamos analisar ele juntos. Vamos lá. Vamos analisar. Aí nós temos o título, né? O título é Vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Acho que até a gente falou sobre isso, já. Na aula passada, nós já analisamos esse texto. Sim ou não? Alguém sinaliza aí que lembra? Já analisamos esse texto para a gente verificar. Eu queria mostrar para vocês só isso aqui. Ele colocou a placa aqui, né? A placa de trânsito, as imagens, olha as imagens dizendo tudo. Ó. Placa de trânsito, olha a estrada, né? E o texto. Então, esse texto aqui, ó, palavra de duplo sentido, ó, na mão certa e andando na estrada na mão certa. Ó, a palavra de duplo sentido. Ó, simbologia, a placa parece uma placa de trânsito, ó, mas o símbolo que está lá, ó, qual é? Alguém segurando na mão de uma criança, a pessoa certa segurando na mão da criança. Legal, deixa eu passar aqui. Então, peça publicitária, que é quais são as peças, né? Quais são as peças que aparecem, quais são os textos publicitários que aparecem. Então, vai ver. Em relação às peças mais comuns são anúncio,
Aí o anúncio do jornal, revista, o encarte, filme, né? Os pequenos filmes que eles fazem propaganda na televisão, pequenos, o giglê que aparece no rádio, as propagandas de rádio, cartaz, outdoor, pequenos cartazetes, pequenos cartazes com informação do produto, painel, letreiro, folha, tudo isso é texto publicitário, ok, peça publicitária. Vocês podem aparecer para vocês e vocês vão analisar. Veja aí uma propaganda de um creme dental, que é a estrutura, falamos sobre isso também. Nós temos aí o título lá, dentes mais brancos em 14 dias. Temos o título, né? Temos as imagens, então observe aí as imagens, tem o corpo do texto, tem um texto aqui no corpo dele, falando aí, um texto informativo, informando sobre o produto, e a identificação do produto, que é o quê? A marca desse produto, ok? Veja aí na imagem, veja que o que sai aí da pasta, né? O que sai aí, pessoal? Está representando o quê? O que vocês acham? Me ajude aí, ping-pong, rapidão. O que está saindo aí do creme dental? Você acha que está representando o que aí? A forma como ele colocou a saída aí desse creme dental? Vamos ver se alguém entendeu aí a ideia aí. Está representando o que aí? A saída do creme dental. É um símbolo aí. Alguém captou aí que símbolo é esse? Vamos lá. Não estou ouvindo ninguém, pessoal. O que foi? Acabou o som aqui. Cortou o som, foi. Vamos lá, chuta aí. Está simbolizando o que? A saída ali do creme dental? Parecendo com o quê? Simbolizou ali alguma coisa. Né? Chuta aí alguém, vamos lá. Parece uma língua. Pronto. Sorriso? Sorriso, mas vamos ver, está saindo como um S. Veja lá o S. O S de quê? O S de sorriso. Sorriso. Então, veja aí como ele está brincando, né? Veja aí como o publicitário ele brinca com as imagens, trazendo sentido, né? Trazendo sentido. Aí a sensação de frescor, a água ali naquele ambiente, tudo sensação de frescor, para aqui, para que você olhar para o produto, você sentir, né? Ser atraído por ele, ser convencido pelas imagens e também pelo texto. Okay? Muito bem. Vamos ver aqui. Então, o que é o título? Como é a configuração, né? A configuração desse texto, ele tem um título, tem um corpo do texto e tem a identificação do produto. Então, vamos lá. O título geralmente é bastante criativo e atraente, baseado em um jogo de palavras carregado em linguagem conotativa, ou seja, figuradas, né? Linguagem figurada, justamente com o intento de atrair o consumidor. Essa linguagem conotativa é aquilo que a gente falou, as metáforas, as prosopopeias, personificações e por aí. As imagens mais inusitadas possíveis, dispostas de forma a chamar a atenção de acordo com as características do produto anunciado. Então, use e abuse das imagens para chamar a atenção. Corpo do texto, nessa parte é desenvolvida a ideia sugerida no título. Então, aquilo que o título falou, no corpo do texto, ele vai informar, vai desenvolver informando. Aí, se a gente voltar na imagem anterior, nós vamos ver aqui no título, ó, aqui no desenvolvimento nessa parte aqui, azul mais escuro, ele vai explicar aí tudo sobre o produto, sobre os dentes mais brancos em 14 dias. Ele vai fazer isso e vai explicar aqui na frente. Ok? Tá dando informação aí mais detalhada para o leitor. Então, identificação do produto ou marca funciona como uma assinatura do anunciante. Ocorre também de aparecer o slogan junto à marca. Então, às vezes aparece, né, anunciado para dar mais ênfase à comunicação. Certos slogans são do nosso conhecimento. Por exemplo, TIM, Viver Sem Fronteira, Red Bull, e da Asa. É o pessoal que gosta de tomar, como é que é? Energético, né? Vocês não tomam isso não, né? Ainda bem, são muito novos, não precisa dessas coisas não. Mas o pessoal mistura isso aí com bebida e é um perigo. Perigo do coração explodir. Então, olha só, outro anúncio aí, observa o anúncio aí, ó. Não põe os medicamentos ao volante. Olha só que interessante. Veja a configuração do texto aí, ó.
Veja aí um carro onde ele está circulando em cima, né? Um acidente aí, tá, em cima do medicamento. Será que é possível botar? Ele diz não pôs medicamento ao volante. Será que é possível botar um medicamento no volante? Hã? A Será que é pessoa possível? tomando, Oi? a pessoa tomando o medicamento. Não, mas sim, beleza. Mas literalmente tem como fazer isso? Literalmente tem como a gente botar um medicamento para dirigir? Sim ou não? Não. Mas é isso para mostrar para vocês o quê? Mostrar a linguagem. Então, ele coloca ali o medicamento como se fosse o quê? Uma pessoa. Ele personifica o medicamento. Ó. Não põe os medicamentos ao volante. Então, não tem como você botar um medicamento para dirigir, para pegar no volante. Mas ele atribui ao medicamento uma qualidade humana. Certo? Trazer o quê? Um duplo sentido, para a gente entender o texto. Não põe os medicamentos ao volante. Então, você já compreendeu que é o quê? Não, né, não tomar os medicamentos, estar tomando medicamento e dirigir. Né? Principalmente, ele deve estar falando desses medicamentos que as pessoas tomam para não dormir, para dirigir longas horas e tudo, né? E aí causa muitos acidentes. Então, a propaganda chama atenção para isso, né? Leia no folheto dos seus medicamentos se esses afetam a sua capacidade de condução. Se for o caso, passe o volante a outro. Aí embaixo, o texto informativo, informando. Aí ele bota lá no título, ó, não pôs medicamento no volante. Aí chega aqui, ó, ele bota aqui no finalzinho, ele dá informando a respeito do produto. Então, bem bolado, né? A cor é em vermelho, né? O vermelho tem cor de quê, gente? Alguém pode sugerir aí a cor? Vermelho geralmente tem símbolo de quê? Vermelho, vocês quando vê vermelho aí em algum lugar, geralmente simboliza o quê? Amor, certo? Somente amor? Não, será que não significa também perigo? Alerta também? Podemos dizer também, não? Morte, perigo, alerta, quando você vê geralmente uma placa de perigo, ela está em cor vermelha, né? Sangue. Então, tudo isso, a cor não está ali à toa, ok? Aviso. Ali não está à toa a cor, ele escolheu vermelho de propósito, porque é uma cor de alerta, né? Ele chama atenção para isso, para o tema, aquilo que ele quer, é o objetivo dele. Okay? Então, vamos ver aqui o que nós estamos. Então, vamos lá. De posse dessa percepção, atentamos para a análise da linguagem. É uma linguagem objetiva ou possui traços conotativos. Então, a gente viu lá que tem, sim, conotativo também, que dá dois sentidos. Okay? Obviamente que possui traços conotativos, pois ao empregar a expressão não põe os medicamentos ao volante, o enunciador lança a mão de uma linguagem figurada, denominada personificação ou prosopopeia, a qual pauta-se por atribuir características humanas a seres inanimados. Então, essa é uma característica importante do texto publicitário. Você vai atribuir características humanas a seres que são inanimados, que não têm vida. Okay? Então, vamos concluindo aqui. O texto publicitário com finalidade de despertar e captar a atenção, o interesse e o desejo de potenciais consumidores, levando-os a memorizar a sua mensagem e agir adquirindo o produto. Assim, um anúncio bem elaborado é aquele que respeitou o que os publicitários designam por atenção, interesse, desejo, memorização e ação. Então, isso aí é um texto que, como o texto publicitário, uma característica dele é funcionalidade, é ele funcionar na sociedade, a sociocomunicação, quer dizer, a gente interagir com eles, por meio deles. Então, o texto publicitário, ele está espalhado de monte, né? Quase em todos os lugares a gente está. E é bem claro a força que tem esses textos. Né? Ele faz a gente se sentir mal se a gente não tem aquele produto. O publicitário, ele tem a capacidade de elaborar um texto e faz você se sentir mal. Você, caramba, eu não tenho esse negócio aqui, todo mundo tem e eu não tenho.
Então, eu estou feio, não estou bonito com isso, eu estou mal, então eu tenho que usar esse produto também, eu tenho que comprar esse produto. Okay? E a gente, às vezes, faz isso aí até inconscientemente. Você tem uma propaganda de um remédio, de um medicamento para dor de cabeça ou alguma coisa na televisão, quando você tem uma dor de cabeça, logo, logo você já lembra logo de que você já vai lembrar daquele produto. E ele já coloca ali para você. Ok. Pessoal, olha só, texto publicitário é o gênero que nós estamos estudando. Esse gênero, o que, que nós vamos ter que eu quero que vocês guardem desse texto? Eu quero que vocês guardem a função deles, né? Então, na leitura aí do material, separe as características, escreva as características do tipo de texto. Então, linguagem verbal, linguagem não verbal. Veja lá o que tipo de linguagem é usada, linguagem figurada. Essas coisas principais que vocês precisam saber. Finalidade do texto, função do texto, isso vocês não devem esquecer nunca. Ok? Outra coisa que vocês não devem esquecer é a configuração, para quando esse texto bater na sua frente, você vê que é um texto publicitário. Ok? Olhar tudo. Quando você for analisar um texto desse, você não deixa de ler tudo. Tá? Você está vendo aqui, nessa propaganda que está aqui, ó, bem embaixo. Então, tudo que está escrito bem pequenininho no texto, você vai lá e lê. Nem que tem que botar uma lente, sei o que for, quando você tiver que analisar um texto desse. Porque ali está te dando informações que vai te ajudar a analisar esse texto. Okay? Analisar esse texto. Então, o texto publicitário, ele cai muito em provas. Viu? Cai muito nesse texto. Você conhecendo ele, tendo uma ideia muito mais fácil de você analisar. Então, pronto, a gente encerra aqui o último assunto. Eu ainda vou mandar para vocês a quarta questão, mas praticamente vocês já podem responder. Eu só coloquei 3 perguntas. Eu coloquei lá o que é um texto publicitário, coloquei lá qual é a função e as características. Então, pela essa aula que nós tivemos aqui, você pode ir lá e resolver. Mas eu vou colocar lá para vocês responder o gabarito e colocar para vocês lá, para vocês observarem as respostas que eu coloquei. Ok? Então, estuda isso. Características do texto, linguagem do texto, função desses textos. Então, com essas informações na mão, vocês terão condições de analisar os textos que eu vou colocar na avaliação de vocês. Coisa simples. Então, o que é que nós temos para avaliação? Só temos o quê? Tipologia textual, anote no seu caderno. Tipologia textual e também anúncio publicitário. De tipologia textual, vocês têm que saber. Vocês têm que reconhecer esses textos quando ele aparecer na frente de vocês. Certo? Porque como é que eu vou reconhecer, professor? Pela a estrutura, pela característica desse texto. Okay? Então, se eu colocar diante de vocês um dos 5 tipos textual, vocês reconhecerem que tipo de texto é pela configuração dele. Quando vocês lerem o texto, bater o olho no texto, precisam lembrar da estrutura. Okay? Então, a prova que eu quero fazer, a avaliação de vocês, vai ser baseada nessas ideias que eu estou colocando aqui. Vou colocar todo o assunto de volta no grupo, pegar o material todinho, botar lá no grupo, os vídeos, as coisas, deixar disponível lá para que vocês estudem. Ok? Então, perguntas, parte de perguntas agora. E vou encerrar essa parte aqui. Vamos lá. Perguntas. Vamos lá? Perguntas, porque eu vou preparar a prova provavelmente para a semana que vem. Mas não vai ser na primeira aula, talvez na aula de hoje, na quinta-feira. Não será a nossa aula da terça, talvez na quinta. Mas eu aviso para vocês, eu boto no grupo e aviso também lá no mural da sala de vocês. A data certa da prova. Okay? Será feito um formulário Google, vocês vão responder no formulário. Okay? Terá um tempo limite para vocês responder. Geralmente eu vou botar um tempo de uma aula. Aí para vocês responderem. Provavelmente esse formulário ele vai limitado com o tempo. Certo? Vai abrir num certo horário, ele vai abrir e vai ter lá 1 hora de duração. Quando terminar 1 hora, ele fecha automaticamente. Então, nesse período, você tem que responder a prova. Ok? Perguntas? Só 1 hora para responder a prova? Só 1 hora eu acho muito.
Eu não vou botar tantas coisas assim, não. Só tem 2 conteúdos Não, é para a porque eu gente acho tratar. estranho a questão. É muito ou é Não, eu pouco? achei estranho porque os outros professores estão deixando livre. Aí por isso Tipo, que eu só por isso. Mas não tem tem gente que necessidade. trabalha. Tem essa casa de ter essa questão de trabalho, né? É, Não pode responder no horário. isso. Meu Deus do céu, o horário. É, tipo, aqui mesmo não tem todo mundo assistindo porque tem gente que tá trabalhando. É isso É, aí. não pode. Mas eu esperava que o pessoal, pelo menos no dia da prova deles, pudesse fazer a prova deles, né? E no horário, né? Mas eu vou ver aí se qual é a direção que está sendo dada por essa. Nós vamos colocar também para vocês responderem. Mas não mais, não deixar lá, por exemplo, eu vou deixar a prova, se eu deixar a prova, eu vou deixar ela lá por um dia, não vou deixar ela mais do que isso. Então, Os no professores máximo, tá O Geografia. professor de história botou em um dia. um Coloca dia, mais 12 horas e tira o outro dia 12 horas também. pronto. Então, a ideia é essa, botar num dia, porque dá tempo de você chegar de casa e responder a sua prova. Então, tudo bem, é justo aí. Eu estou Professor, fazendo, é muito fácil. Oi, fala aí. professor, o gabarito que o senhor mandou, tava algumas perguntas estavam em vermelho, as respostas, né? Invertida, só se Tava desconfigurou. vermelho, Sim, vermelho, só, exatamente. só as respostas, né? Não, Ali lá tem a era pergunta. só as respostas. Não, ali tem a pergunta e a resposta. Eu já mandei com uma pergunta e en- a resposta da atividade 3, se fizer. Então a que tava em vermelho era as respostas, né? É a resposta, exatamente. São as Ah, entendi, respostas. entendi. Okay? Para você comparar. Eu botei completo, deixei Ah, em negrito a pergunta e coloquei as respostas em vermelho. Para você ok. comparar. Professor, aí como é que você vai estudar aquilo lá? Você vai estudar conhecendo o texto. Você vai pegar a teoria do texto e como vocês têm acesso à internet, você pega o texto e observe o texto. Pega um texto lá, pesquise texto daqueles modelos, já deu o tipo para vocês. Vocês vão ver o tipo, vocês analisam a estrutura. E olhe para eles e vê como é que eles estão projetados. Como é que esses textos são construídos. Para que guarde na mente de vocês a configuração deles. Para que quando vocês se depararem com um texto, vocês saberem identificar. E isso vocês têm que aprender, porque vocês vão, quando vocês forem para o Enem, lá vocês não vão ter ninguém, vocês vão ter na mente de vocês guardado que tipo de texto que é, pela configuração dele, pela forma dele, pela função dele, você vai identificar que texto é. E aí você vai matar sua questão na hora que você for analisar, porque você já está na frente de um monte, você conhece o gênero, conhece o tipo. Certo? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Nenhuma? Silêncio total. Ok. Se não tem mais perguntas, então um forte abraço para vocês e até a próxima. Ok? Então, beleza. O pessoal Valeu, esclareceu professor. aqui. Valeu, forte abraço aí para vocês. Okay? Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Tchau, Valeu, professor. valeu, um abraço.